Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações e que os nossos corações possam ser campos férteis para os ensinamentos dessa noite. É dado saber que a nossa comunicação com Deus se faz principalmente através do pensamento. Por mais que nós agíssemos em caridade, se dentro de nós não houvesse essa vontade real ou esse ânimos de se alinhar com Deus, nossa caridade seria a mera filantropia. Portanto, vamos nos ligar ao nosso Pai Celestial através do pensamento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em prece, em favor de nossas intenções, e de modo que tudo aquilo que for falado e ouvido aqui possa verdadeiramente nos esclarecer e nos colocar no caminho de encontro ao nosso irmão Jesus e, consequentemente, nos aproximarmos um pouco mais do nosso Pai Celestial. Diante disso, oremos. Pai Celestial, Pai de infinito amor e bondade, mais uma vez estamos aqui reunidos para entendimento dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, e por isso nós vos agradecemos por mais esta oportunidade valiosa em nossas vidas. Diante disso, pedimos o teu concurso, ó Pai, sobre nossas mentes e almas, para que possamos verdadeiramente captar tudo aquilo que for ensinado e for necessário ao nosso crescimento espiritual. Da mesma forma, Pai, pedimos o teu concurso para que o aprendizado desse dia fique gravado em nossos corações e que possamos usar esses entendimentos em favor de nós mesmos, mas principalmente em favor de todos aqueles que fazem parte de nossas vidas e em nossos dias. Ajuda-nos, ó Pai, a nos transformarmos em instrumentos reais e verdadeiros de amor e paz nessa terra tão necessitada. Que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, hoje mais uma vez teremos a oportunidade de tentarmos entender cada um do seu jeito um pouquinho mais daquilo que o nosso Mestre Jesus tentou nos passar como meio de nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai Celestial. Estamos, como todos sabem, ainda vivendo esse momento de pandemia, então os estudos estão sendo feitos através desses encontros virtuais. Assim, para não ficar cansativo, procuramos fazer uma análise rápida e bem simples da lição, para que todos possam também ter um entendimento próprio daquilo que pode ser passado, tá? A lição de hoje ele versa sobre o capítulo 25, que tem como tema Buscai e achareis, ok? E os ensinamentos da palavra de Jesus começa da seguinte forma, até como se fosse um subtítulo, na verdade, tá? Ele diz o seguinte, está lá em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 11, tá? Ajuda-te e o céu te ajudará. E ele diz o seguinte na lição, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou qual, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas ao que lhes pedirem. Como disse, essas palavras estão em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Ok? Como se vê, de cara Jesus nos dá um puxão de orelha e nos remete a sairmos dessa inércia que nós nos encontramos. Como podemos ver, todos os verbos usados pelo nosso Mestre Jesus, ele está no imperativo aqui. Ele manda fazer, né? Ele dá uma ordem de fazer, é isso que o verbo fala. Tá? Esses verbos pedir, buscar e bater, na verdade, segundo a língua portuguesa, ele está nessa forma imperativa, que é uma espécie de ordem para a gente. Tá? Assim de cara, já podemos nos perguntar se nós estamos agindo, né? Se nós estamos nos movimentando, ou se nós estamos ou se nós continuamos parados, tá? Sem fazer nada. Inertes, aqui bem que se entende, inertes perante o mundo que se nos apresenta através daquilo que se referimos ao nosso crescimento espiritual. Tá? E aqui há que se fazer uma diferença, é bom que se esclareça,
Pois uma coisa é nós estarmos vivendo e fazendo muitas coisas no nosso mundo, no nosso dia a dia, e outra coisa é estarmos estagnados espiritualmente, né? Nós não viemos nesse mundo a passeio, nós não estamos aqui para não fazermos nada espiritualmente. E ai daquele, aliás, que não fizer nada espiritualmente, não é mesmo? Nós temos aí os ensinamentos espirituais que dizem que essa é uma obrigação nossa, no mínimo, termos algum crescimento espiritual, tá? Então a lição ali versa bastante sobre esse assunto também. Assim como nós nos perguntamos se estamos fazendo alguma coisa, eu quero me referir, ou estamos tentando nos referir, se estamos fazendo alguma coisa em prol da nossa capacitação espiritual, tá? Se estamos fazendo alguma coisa para estarmos no caminho ensinado pelo nosso amado Mestre Jesus. Afinal, ele nos orienta que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai senão através do ensinamento do nosso Mestre Jesus, ou através daquelas lições passadas pelo nosso Mestre Jesus. Portanto, o que se vê logo a princípio dessa lição é que a orientação dada primeiramente é para sairmos da nossa inércia, de nosso marasmo e começarmos a empreender ações que nos coloquem no caminho do crescimento espiritual. E quais são essas coisas? Segundo a lição, quais são essas ações? E segundo Jesus, o que é que nós devemos fazer para que nós possamos estar pelo menos nesse caminho do crescimento espiritual? Segundo a lição, pedir, buscar e bater. Pelo menos isso. Acho que pelo menos isso já seria uma boa razão ou uma boa questão para estarmos nesse caminho do crescimento espiritual, tá? É interessante notar que aqui eu coloco todos esses elementos, até de forma subjetiva, tentando entender que o nosso Mestre Jesus deixou subentendido que elas têm que estar associadas uma à outra. Nós temos que fazer essas ações de forma associadas, ok? Porque, vamos dizer assim, de nada, para que ela tenha essa eficácia plena, nós devemos associar uma à outra. De nada adiantaria, por exemplo, eu pedir se eu não buscar e não bater. Ou da mesma forma, não adianta buscar se eu não pedir e bater. E também não adiantaria bater, por exemplo, se eu não pedir e não buscar. Tá, ok? Portanto, e aí é uma ideia que se elas estão associadas, se elas devem se comunicar para que haja esse aprimoramento espiritual, para que ele ocorra de verdade dentro de nós ou em nós, é interessante que a gente tente entender, pelo menos, cada uma delas, não é mesmo? Para que a gente possa usá-las de maneira correta. Tá? Então eu fiz uma análise segundo aquilo que eu entendo e segundo aquilo que talvez o nosso grande Mestre Jesus tenha tentado passar para nós, o que cada uma quer dizer. Tá? Então Jesus nos ensina que pedir é elevar-se em pensamento a Deus. Aliás, lá atrás, antes de começar a prece, eu já falei que é uma forma de nos comunicarmos com Deus através do pensamento, não é mesmo? Então, ele nos ensina que elevar-se em pensamento sincero, de coração e com emoção, conduzir-se em pensamento verdadeiro até o Pai, ele pedir aquilo que precisamos, e segundo ele, tudo aquilo que pedirmos nos será dado, é uma forma de estar conectado com Deus, estar em comunhão com Deus. E esse é um grande entendimento que nós temos que ter. Agora, tudo aquilo que eu pedir a Deus será dado? Será que tudo mesmo que eu pedir poderá ser dado por Deus? Sim, a resposta é sim, tudo. Mas tudo aquilo que importe para o nosso caminhar, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento e que de fato seja necessário e importante espiritualmente para nós. Não adianta a gente pedir coisas que não têm valia para o nosso crescimento espiritual, não é mesmo? Isso com certeza nós não seremos atendidos nesse pedido. Aqui, inclusive, nessa afirmativa, eu vou fazer uma observação muito importante, inclusive essa passagem de pedir, ela ocorre em muitas passagens bíblicas, é que mora uma prova cabal da reencarnação, é uma prova cabal da justiça divina. Talvez nós devemos nos atentar bastante para esse ensinamento. Porque se assim não fosse, como poderia, por exemplo, alguém pedir alguma coisa do mais absoluto fundo de sua alma, do seu coração e conseguir, e outras tantas pessoas pedirem exatamente a mesma coisa, com tanto afinco, com tanta emoção, com tanto coração, não é mesmo? Com tanta verdade no seu pedido e não ser atendido. Tá?
E uma verdade, o Pai somente dá aquilo que precisamos para o nosso crescimento e por nosso merecimento espiritual, que é mais importante. Nada mais do que isso, tá? Então, portanto, essa é uma prova incontestável de que o merecimento, ou não, também advém de vidas passadas. Pois senão, o Pai seria injusto com uns, né, e muito benéfico com outros. Por exemplo, aquele que pede com muita fé e não tem merecimento, deveria receber agora esse pedido, como aquele que faz jus ou que de repente não pediu com tanta veemência, com tanto ardor, não é mesmo? Tá? Então é uma situação que nós devemos pedir, refletir bastante a respeito, porque afinal de contas a lei de Deus é uma lei única, né? Ela é justa, ela é divina, ela é eterna, é imutável. Então aí uma prova de que essa análise da reencarnação faz com que o pedido de repente feito lá atrás, por merecimento agora, eu possa ser atendido. Tá? Então é um assunto bastante importante e que nós espíritas devemos refletir a respeito desse assunto também. Tá? Pensemos, pois, nisso, que por si só, na verdade, daria uma enciclopédia aqui de estudos, tá bom? Então, Deus nos dá o frio conforme o cobertor, segundo o ditado, né? Nos dá conforme o nosso merecimento. Então, mereça mais, receba mais. Mereça menos, receba menos, tá? Então, aí realmente uma sublinhação daquilo que eu posso entender como uma prova da reencarnação e dessa justiça divina, tá? O próprio item 9 do capítulo 27, ele nos diz que a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-na, Deus as escutam. Os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, a quem se dirigem os bons espíritos, são reportadas a Deus e atendem, quando necessário, aquilo que é pedido. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Então, mais uma vez aqui explicando que há sim a intercessão divina para que os pedidos sejam aceitos, não é mesmo? Mas conforme o merecimento, conforme dito, tá? Então, como dito, o mais fácil das três ações propostas por Jesus é orar, tá? Então aqui um esclarecimento de que a prece é essa comunicação com Deus, ok? E será que fazemos isso? Muito do que muitas pessoas hoje, na verdade, sequer fazem uma pequena prece em suas vidas, né? Vida essas tão atribuladas, inclusive, e depois reclamam, né, que não se encontram sorte em nada do que fazem. Então, nós devemos saber orar, devemos pedir a Deus sim, e devemos inclusive orientar aqueles próximos a nós que façam esse pedido a Deus, porque não é o pedido pelo pedido. Às vezes o fato de estar se comunicando com Deus já faz com que a pessoa se sinta bem, né? Agora, não adianta o homem nascer sem que ele possa se aprimorar no entendimento de Deus e de si mesmo e da própria vida em si, tá bom? Então, essa oração é exatamente isso, para que você tenha pelo menos o entendimento de que existe essa superioridade, esse ser superior, que nós possamos nos recorrer a ele. Então, como dito, orar das três ações é mais fácil. Aliás, nós pedimos, como disse, pedimos muito, pedimos demais, pedimos sempre, não é mesmo? Ok? Tá. E da outra ação, buscar, né? Quanto a essa ação buscar, ela nos remete ao entendimento da justiça divina e ao aprimoramento desse entendimento da justiça divina para sabermos também o que pedir. Tá? Porque não adianta pedir qualquer coisa, né? Aliás, nós pedimos qualquer coisa sempre, mas por ignorância nossa, né? Então, como disse, não adianta o homem vir a nascer sem que ele se aprimore nesse entendimento do que pedir perante Deus. Tá? Esse buscar, nós podemos também mudar pelo dizer: conheceis a verdade vos libertará. Porque é uma ideia de que a gente tem que buscar esse entendimento do que é aquilo que nós podemos pedir. Portanto, através desse buscar, é que sondaremos os vernáculos a respeito do assunto, do que vamos pedir, do que podemos pedir. É através do buscar que teremos entendimento do que de fato podemos pedir ao Pai. Tá?
E, aliás, se podemos pedir isso ou aquilo também. Tá? Devemos lembrar do ensinamento bíblico, onde Salomé, até lembrei disso, onde Salomé, chegando até Jesus, e Jesus, aliás, se ele antecipa, pergunta: o que queres, mulher? E ela responde, dizendo que: Senhor, no firmamento do vosso reino, coloqueis o meu filho sentado à direita do vosso trono. E Jesus responde a ela: mulher, não sabeis o que pede. Aí dando uma demonstração de que, na verdade, não basta pedir. Nós temos que saber o que pedir, nós temos que aprimorar o nosso entendimento para que nós possamos pedir aquilo que de fato nós podemos, pedir, que nós mereceremos, que nós teremos uma possibilidade de merecimento no atendimento desse nosso pedido. Tá? Então há no homem um dever de saber o que pedir ao Pai Celestial. Tá? É um dever, como disse, de aprimoramento nosso, de conhecimento e de entendimento para essas coisas, para que nós possamos pedir, mas principalmente para que possamos ser ajudados. Porque a maioria dos pedidos que são feitos de maneira incorreta, ou até os pedidos materiais, eles não são atendidos, porque não é esse o merecimento. Tá? Mas aí falta, como disse, um conhecimento daquele que faz o pedido em fazer esses próprios pedidos. Tá? O próprio ensinamento do capítulo que nós estamos estudando agora diz que é em virtude da aplicação desse princípio que os Espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para utilização, de maneira que ele só tenha que tomá-las nas mãos, sem sequer ao menos ter o incômodo de um pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Tá? Então aqui ele vamos dizer assim, nos coloca que nós devemos trabalhar, aprimorar o nosso conhecimento, para que pelo menos esse entendimento do que possamos pedir a Deus possa ser feita por nós. Tá? E ainda continua nessa mesma lição os Espíritos dizendo o seguinte: se assim fosse, os mais preguiçosos poderiam enriquecer-se e os mais ignorantes tornar-se sábios, sem mérito, na verdade. Tá bom? Então, demonstrando bem aí nesse capítulo 27 a importância do nosso crescimento, desse aprimoramento nosso. Então, assim, o buscar, que é esse aprimoramento intelectual, e mesmo moral, inclusive, de cada um de nós, que faz com que nós possamos ter o entendimento mínimo necessário para os nossos próprios entendimentos das coisas espirituais. Quanto mais conhecermos, mais poderemos julgar necessário e mais poderemos pedir ao Pai, que poderá nos atender sim, conforme o nosso merecimento. Tá? Então, buscar, nesse sentido, é trabalhar, em conclusão, é trabalhar para que as coisas aconteçam, e nem vou entrar nesse assunto, nesse detalhe do que é trabalho perante a espiritualidade, porque só esse tema trabalho daria uma outra enciclopédia de assunto e levaria pelo menos uns 3 dias de exposição, sem que a gente pudesse encerrar o assunto a respeito do trabalho. Tá? Mas buscar é trabalhar no sentido de nos aprimorarmos para que possamos entender essa situação do que pedir e como pedir. Tá? Agora, já quanto à ação de bater, é interessante esse bater. Essa é uma ação que Jesus se refere, nos remete ao caminho de que devemos seguir para de fato encontrarmos nossa felicidade espiritual, nosso crescimento verdadeiro. Bater, portanto, é estar à porta daquele caminho que nós pretendemos seguir, é estar à porta daquele caminho que nós pretendemos entrar futuramente, porque ninguém, na verdade, vai querer bater numa porta errada. Você não vai estar numa porta, bater e se abrir, você não vai querer entrar. Quem bate numa porta, necessariamente ou por intenção, quer entrar naquela porta, não é mesmo? Então, o pior é que, na verdade, muitos batem nessas portas erradas, não é mesmo? E faz então bater, no caso, ele faz uma alusão às escolhas que nós temos nas nossas vidas, tá? As escolhas que nós podemos fazer dentro daquele entendimento espiritual ou mesmo fora do entendimento espiritual. Daí a importância de nós tentarmos conhecer cada vez mais para que nós possamos bater nas portas certas, não é mesmo? O capítulo 10, aliás, de João, Jesus diz no capítulo 10 de João: eu sou a porta, quem a mim bate será salvo. Então aí Jesus já mostra que Ele é a porta onde nós devemos bater. Esse é o caminho que nós devemos escolher para a nossa felicidade e o nosso crescimento espiritual. Tá? Portanto, meus irmãos, se batermos na porta do amor, ou seja, se trabalharmos para que o amor e a paz
do Mestre Jesus seja em nossas vidas, isso acontecerá. Agora, se nós trabalharmos para que o mal também ocorra em nossa vida, com certeza acontecerá, tá? Essa é uma escolha nossa, tá? É uma escolha de cada um dos irmãos, ok? É uma verdade que quem se ajuda será ajudado pelo céu, tá? Porque o Pai Celestial, vendo a nossa vontade, vendo a nossa fé, vendo a nossa dedicação, vendo que procuramos de fato as coisas do amor e do céu, Ele com certeza nos ajudará a conseguir, tá? Mas depende de nós também, sempre, tá? Então o esforço tem que ser nosso, tá? Pedimos, como eu disse, pedimos muito, né? Pedimos até mesmo antes de nascermos, inclusive. Temos, portanto, que ter o entendimento necessário e a dedicação, inclusive, necessária para conseguirmos aquilo que de fato pedimos. Tá? Não adianta pedir da boca para fora sem, como disse, ter merecimento. Mas merecimento, e aí nós podemos fazer novamente essa alusão, que é trabalhar a respeito, é saber o que pedir e como e a quem pedir, não é mesmo? Por fim, a própria lição nos diz uma verdade que temos que entender, buscar, como o seguinte, tá? Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam que pedir a luz que deve clarear o nosso caminho e ela será dada a nós. Pedir a força de resistir ao mal e nós teremos também. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-nos, né, a nós, como o anjo de Tobias, tá, ok? E diz ainda, vocês virão de guia esses anjos, pedir bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedir sinceramente, né? Pedir com fé, com fervor, com confiança, nos apresentando com humildade, na verdade, né? E não com arrogância. Se nós apresentarmos com arrogância, com essa má índole de coração, nós seremos abandonados às nossas próprias forças, ok? E essas quedas que nós teremos, que nós sofreremos, inclusive elas podem se constituir em punição para o nosso orgulho. Portanto, sabedoria no pedir, não é mesmo? Paciência para ser atendido e, mais ainda, dedicação para que nós possamos ser atendidos, tá? Nós temos que, de fato, irmos ao encontro do nosso Pai Celestial, estar em comunhão com Ele, tá? Através dessa comunhão é que nós podemos e devemos fazer os nossos pedidos. Feito o nosso pedido, nós temos que nos esforçarmos para conseguir o que pedimos. E, muito mais importante, temos que saber o que pedimos, como eu disse, tá? Portanto, meus irmãos, quem tem ouvido que ouça, não é mesmo? E que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus encontre morada em nossos corações, no coração de cada um, e que a cada novo dia possamos sermos um pouquinho melhor, um pouquinho mais, um pouquinho melhor, e assim a cada novo dia também nos aproximarmos também um pouquinho mais do nosso Pai Celestial. Como eu disse, a lição explicada de maneira simples e de maneira até um pouco mais rápida, para que não possa ser cansativo através dessa palestrinha virtual, mas que possamos aproveitarmos de alguma forma esses entendimentos do nosso grande Mestre Jesus, que cada um possa tirar a sua conclusão, como eu disse, que cada um possa internalizar dentro de si aquilo que é melhor para cada um, para si, tá bom? Que a paz do Mestre Jesus possa estar com muita paz a todos, e que assim seja.